A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou Renata Coelho e hoje eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Essa palavra ela tem destino certo e eu creio que Deus vai falar com você. Você está afastado, receba essa palavra com carinho da parte de Deus. Independente da sua situação, independente do que você vive hoje, Jesus ele te ama e ele te espera de braços abertos. Amém? Então vamos lá, Mateus 16, 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Uma palavra abençoada, a qual Jesus ele está instruindo os seus discípulos. E aí eu fiz um esbocinho e eu quero ler para que os irmãos possam entender melhor. Em outra palavra, seguir Jesus não é uma forma fácil ou apenas um ato superficial. Renunciar a si mesmo, negar desejos, vontades e ambições pessoais que vão contra os sentimentos e os propósitos de Cristo, e os ensinamentos e os propósitos de Cristo. Assumir a cruz, estar disposto a suportar sofrimentos, dificuldades, perseguições e até mesmo a morte por causa da sua fé em Cristo. Seguir a Jesus, adotar os ensinamentos e os exemplos de Jesus como um guia para a vida, buscando a vontade de Deus em todas as áreas. Portanto, Mateus 16, 24 é um convite à entrega total a Jesus, reconhecendo que segui-lo exigirá renúncias e disposição para enfrentar desafios. E aqui também diz o quê? Perder a vida para ganhá-la. Jesus também diz que quem quiser salvar-se a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa dele, a salvará. Isto pode ser interpretado em Lucas 9, 24, que também relata sobre a mesma passagem, como um chamado para priorizar o reino de Deus, em vez de buscar apenas os prazeres e os objetivos terrenos. Amém? Eu vi alguns vídeos hoje no TikTok, a qual me fizeram refletir sobre essa passagem. Pra quem não sabe, alguns já devem ter visto alguns vídeos meus, e eu vivi por 11 anos no lesbianismo. Sou conhecida da palavra desde os meus 6 anos para 7 anos de idade, mas quando chegou nos meus 18 para 19, eu decidi me afastar da presença do Senhor e assumir a minha origem no tempo que eu me assumia como lésbica. E aí conheci várias mulheres, convivi com elas, tive relacionamentos duradouros, morei junto com alguma delas, namorei bastante mulheres, mas eu tinha algo dentro de mim que muitas das vezes me fazia chorar quando não tinha ninguém por perto. Me fazia lembrar de tudo aquilo que eu vivi quando eu fazia parte da comunidade cristã. Me fazia entender que eu ter saído da presença de Deus para vivenciar a minha carne, me ocorreram grandes desafios. Desafios esses a qual me fizeram chorar lágrimas de sangue. Porque nós que somos conhecedores da palavra, uma vez que nós temos um chamado e que nós aceitamos a Jesus, dali morre o velho eu e nasce uma nova criatura. Uma criatura a qual vai fazer tudo aquilo que é lindo e belo na presença do Senhor. Mesmo sabendo que é muito difícil, também servir a Jesus, mas ter ele ali todos os dias nos livrando de todos os maus, nos dando direcionamento, podendo falar conosco, diante da tua palavra. E quando a gente é cristão e que nós saímos para o mundo, a gente perde um pouco dessa essência. Não toda, porque quando eu saí eu falei para Deus: Senhor, eu tô sendo sincero, eu não quero mais viver na mentira, E ali Deus ele permitiu que eu fosse para o mundo. Assim como o pai do filho pródigo dá a parte da herança dele para que ele vá vivenciar aquilo que ele quer, aquilo que a sua carne deseja, almeja. E ali ele vai vivenciar com a herança que o pai dele deu, E aí ele tem amigos, mulheres, tudo o que ele precisa enquanto ele tem a sua herança. Assim é conosco. Quando a gente sai da presença do Senhor, nos primeiros momentos, é tudo maravilhoso, todo mundo está a favor. Só que chega uma hora que você começa a ver um vazio, começa a faltar coisas, começa a faltar prazeres verdadeiros. Nós começamos a viver, quando eu era quando eu fazia parte da comunidade LGBT, eu começava a ver que me faltava algo. Era tão engraçado que quando eu estava com outras mulheres, que nós nos reuníamos, muitas das vezes eu falava muito de Deus. E aí às vezes eu parava e falava assim: Senhor, eu tô fora da tua presença, mas... Porque nós somos conhecedores. E quando nós somos conhecedores, dói mais. Por quê? Porque a nossa vontade não é sair. E eu falava assim: Senhor, por que o Senhor implantou esse desejo? Por que esse desejo faz parte da minha vida? Por que o Senhor arranca esse desejo da minha vida e me faz uma criatura nova? E aí é onde eu parei para entender essa passagem. Então disse Jesus aos seus discípulos: Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz simboliza a morte de Cristo e a vida para nós. Porque quando Jesus Cristo morre, ele paga todos os nossos pecados. Ou seja, através da morte do inocente, nasce a vida do pecador, que somos nós. E ali eu vivenciei por 11 anos de muito aprendizado, porque eu aprendi muitas coisas, eu comecei a entender também. Só que eu não tinha forças para voltar. Eu não tinha forças para buscar o Senhor. Até que um dia Jesus me encontrou novamente. Porque ele falou que eu iria, mas que eu iria voltar. Porque escolhido não tem escolha. Então você que está afastado hoje, você sabe que um dia você vai voltar. E o erro da maioria das pessoas que voltam para Jesus é que eu entendo como um parto da mulher. O parto cesáreo e o parto normal. Eu faço parte do parto cesáreo.
Porque pra mim, foi dia após dia. Eu não pude largar tudo de uma vez pra seguir a Jesus. Deus, ele foi tirando aos poucos, aos poucos. Ah, Renata, mas você não tem mais desejo? Desejo é algo que ainda faz parte da minha carne, mas que eu não deixo aflorar. Porque diz também na palavra do Senhor, resistirás ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, desejo eu tenho na minha carne, mas o meu espírito eu fortifico para que eu não venha mais exercer aquilo que eu exercia outrora. Então, o parto normal é quando a pessoa dá a luz e no dia seguinte ela já tá andando normal, tranquila. As mulheres que já tiveram filho sabem o que eu tô falando. Quem teve filho normal e quem teve filho cesáreo. E quem teve cesáreo, não. Quem teve parto cesáreo, teve que ficar 40 dias, tem que ficar 40 dias de resguarde. Pra poder se recuperar do parto, do corte, que dá pra tirar a criança. Então eu faço parte do parto cesáreo. Porque Deus, ele foi trabalhando comigo quando eu voltei pra Cristo novamente. Eu também só voltei porque eu tava igual o filho pródigo, porque eu perdi tudo. E foi na dor que eu voltei pra Jesus. Mas eu louvo a Deus por isso. Porque foi através da minha dor que eu consegui entender que sem ele eu não era nada. Ai, nada, mas então você só voltou pela sua dor. Sim, Deus já sabia. Assim como muitas pessoas que só voltam pela dor. Difícil, meus irmãos, quem volta pelo amor. Quem conheceu Jesus, os seus caminhos, e vai pro mundo, a maioria volta pela dor. Ou porque perdeu alguém, ou porque foi preso, ou porque era usuário, ou porque sofreu algum tipo de acidente. E é isso. Infeliz daquele que ainda consegue voltar para Jesus. Porque muitos não conseguiram. E infelizmente morreram sem Cristo. Mas se você tem essa oportunidade, não tenha medo. Porque Jesus, ele te ama, minha pedra preciosa. Jesus, ele te ama de uma forma tão sobrenatural. Deus, ele te ama de uma forma tão que não tem igual, que ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E olha que nós nem somos merecedores. Então, como eu disse, o parto normal e o parto cesariano. Tem gente que volta para Cristo e consegue largar tudo. Rápido. Mas tem gente que volta para Cristo e é como o parto cesáreo. Precisa dos 40 dias para Deus ir trabalhando e retirando as coisas que estão ali. Você vai pedindo, Deus vai te libertando. Até chegar o momento de você estar preparado para todas as obras que Deus tem na sua vida. E cantar e contar um lindo testemunho para a humanidade que precisa entender que Jesus, ele é amor, que ele é salvação, que ele é libertação, que ele é transformação, mas que ele também é justiça, que ele voltará para buscar a sua igreja. E Deus me faz pensar também como um médico quando ele vai fazer uma cirurgia. Tem cirurgia que é feita, que no dia seguinte você já pode sair andando, mas tem cirurgias que é feita que você precisa de um repouso. Então é assim comigo, é assim com você. Voltar a Jesus não significa que você tem que largar tudo do dia para a noite, mas a partir do momento que você deixa Deus trabalhar, ele mesmo vai fazendo você perder todos os desejos da carne, tudo aquilo que era, e aí você vai ter que lutar todos os dias até a volta de Jesus. Mas não fazer nada pressionado. Não faça pelo homem. Faça porque Deus, ele te ama. Faça porque Deus, ele te espera. Faça porque Deus, ele conta com você para guerrear até a sua vinda. Deus, a palavra de Jesus, ela fala o quê? Vinde como estás. Não permaneças, mas vinde como estás. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não vai ser fácil, meu irmão, minha irmã, largar as coisas e os desejos da carne por amor de Cristo. Mas entenda uma coisa. A nossa surpresa, o nosso maior presente, ainda que tivermos que morrer aqui, nessa terra, por amor de Cristo, é viver lá nos céus e receber a grande coroa. Amém? Então entenda que Deus, ele não é intruso. Ele não vai te pegar a força para você voltar para casa, ou para você buscá-lo novamente, ou para você que ainda também não conhece Jesus, ir para a igreja. Porque muitas vezes nós temos desejo, mas nós temos medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Deixem que fale, deixem que pense. Quem te justifica é Deus. Independente de qualquer coisa, eu sou cheio de erros, eu sou cheio de falhas. Mas dia após dia há um renovo sobre a minha vida. E eu ouvia um hino, que era da Lauriette, que chama Palavras, e outro da Shirley Carvalhais, que chama Vendavais. Eu vou louvar um pedaço desse Louvor Palavras, que eu creio que vai falar com você aí, aonde você está. Mas entenda que Jesus, ele é a salvação, e breve ele voltará. Então tenha obras para poder entregar para ele no dia do juízo final, porque ele vai nos cobrar isso. Não tenha medo de renunciar, não tenha medo de voltar para Cristo, e não tenha medo se um dia você cair novamente, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E entenda uma coisa, mesmo que você caia, Jesus, ele é com você. Ele vai segurar nas tuas mãos, e você vai entender e contemplar o amor dele sobre a sua vida. Não tenha medo, eu sei que dói, que não é fácil, porque todos os dias eu tenho que renunciar à minha carne, porque dói. Eu sei que dói, não é fácil. Eu não vou ser hipócrita de falar que é fácil. Eu tive recaídas, mas mesmo assim eu me levantei. Não porque eu sou forte, não porque eu sou merecedora, mas porque eu tenho um Deus, que ele se sustenta, ele me levanta dia após dia, porque por mim, Renata Coelho Silva, pela minha carne, eu estaria no mundo, na onde eu estava, mas ele achou graça em mim. Ele viu o que ninguém viu, que o homem não viu. O amor dele é maior sobre a minha vida. Então receba, em nome de Jesus. Entenda que Jesus, ele te ama, do jeitinho que você é, minha pedra preciosa. Do jeitinho que você é. Ele não aceita as suas práticas, mas você, ele te ama. Amém? Então eu vou louvar Lauriette. Medite na letra desta canção e Deus irá falar com você. Amém? Escute o que Jesus quer falar pra você nessa noite. Ó, vou até usar aqui como microfone. Escute. Com gemidos que palavras
não podem explicar. Eu elevo, Pai, as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Escute, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ó, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, nem molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Amém? Então fique com essa palavra, fique com esse louvor. Se você puder ouvir também Vendavais, da Shirley Carvalhais, ou Jairo Bonfim, Filho Volta. São louvores que eu escutei quando eu estava no mundo, ali onde o mundo já não me queria mais. As pessoas já me desprezavam. Mas tem um Deus que tudo pode sobre as nossas vidas. Ele é amor, Ele é paixão, e Ele quer te salvar, assim como Ele me salvou. Não tenha medo, porque Jesus, Ele te ama e o amor dele é incomparável. Se você está sofrendo, entenda, e todas as coisas acontecem com sua permissão. Mas se você quer parar de sofrer, volte para Jesus, venha para a casa do Senhor. Não será fácil segui-lo, mas eu te garanto que Ele te sustentará todos os dias, dia após dia. O renovo vem dos céus. Amém? Então fique com essa palavra, fique com este louvor. Que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Um abraço, que Deus abençoe grandemente. Eu sou Renata Coelho e esse foi mais um vídeo para o seu coração. Beijo!